Então, formalmente aqui minha boa noite. Espero que cada um estejam bem e que tenha reverberado o encontro de ontem e que essas reflexões levem cada vez mais a mudanças comportamentais. A gente precisa sempre lutar, Simone, a gente sempre precisa lutar. A nossa sociedade e o nosso meio de vida atualmente é muito teórico. Então, por vezes, Carla abriu a câmera também, que bom. Por vezes porque a gente tem informação, a gente acha que aquilo é conhecimento. E o conhecimento, para ele ser realmente nosso, ele precisa embasar as nossas ações, o nosso comportamento. Senão é só algo que a gente escutou falar, mas não é o que geralmente a gente verdadeiramente sabe. Então, à medida que a gente vai fazendo essas reflexões, a gente precisa lutar com a gente para que essas reflexões não fiquem num estado teórico, em algo que a gente basicamente elocubra, filosofa sobre. E não permite que isso caia um pouco mais profundo no coração. Quando vai para o coração, geralmente a gente tem alguns sinais. A gente se irrita, se emociona, a gente eriça os pelos, a gente sente calafrio, a gente quer mudar de posição, às vezes a gente quer esquecer tudo que ouviu. Então, ou seja, as coisas elas provocam dentro de um lugar de desconforto emocional, do desconforto para o bem inclusive, mas num lugar emocional outra vez. Não é simplesmente algo que a gente escuta com a frieza da mente, é algo que leva a gente a pensar, mas também aliado ao coração. Então a gente pensa a respeito de tudo isso, mas sempre aliado a esse coração. Simone abriu também a câmera, tô vendo rostinhos aqui, mais rostinhos, a Carla também chegou, câmera aberta. Então, gente, é só isso que eu vou aqui sempre incentivar, porque outra vez a gente fica numa sociedade que é muito teórica, que é muito racional, que não dá espaço para essa intuição, para esse hemisfério direito, para esse coração. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente acaba se divertindo nessas reflexões, se divertindo filosoficamente, mas não necessariamente permitindo que isso ancore como um comportamento na gente. Então hoje, dito tudo isso, hoje eu gostaria de trazer aqui o tópico do recomeço, mas de uma energia que existe no luto, no fechamento de ciclo, na morte de algo novo. A gente já viu a morte como uma porta de um começo, a gente já viu o fim como um recomeço, a gente já viu a morte e o nascimento estarem de alguma maneira de mãos dadas. A gente já viu isso. Agora eu quero trazer uma outra reflexão de observação para vocês, ou seja, de ciclos que vocês já fecharam, lutos que a gente viveu ou vive, mortes, e percebam que logo em seguida alguma coisa acontece, que às vezes a gente não percebe, mas alguém que encontra com a gente diz: "Como você está mudada, como você está mudado". Depois que você terminou aquela relação, depois que você casou, descasou, depois que você, eh, perdeu alguém, depois do que quer que seja, alguma coisa mudou. E às vezes a gente nem realiza isso. Às vezes precisa vir alguém de fora para falar para a gente que a gente está diferente. Até porque a gente está pele para dentro, é difícil acompanhar a mudança do ângulo que a gente está vivendo. Geralmente, quando as mudanças acontecem, principalmente as comportamentais, a gente não tem um presságio intelectual delas. A gente geralmente se irritava muito com uma coisa, por exemplo, e de repente, à medida que a gente vai se estudando, vai praticando momentos de silêncio e de observação, aquela mesma situação acontece e a gente se vê não mais irritada, não mais irritado. Ou seja, mudou algo, mas sem necessariamente aparecer um presságio, um banner, um outdoor falando para a gente que aquilo tinha mudado. Então, essas é um processo que a gente vive. O fato é que quando a gente vai nesses recomeços e nessas reflexões específicas dessa energia que vem, eu vou colocar aqui uma perspectiva mais espiritual, que a Gnosis, por exemplo, fala um pouco quando o Cristo desencarnou. Tem outros mestres que também a mesma história é contada, que os discípulos diretos se iluminam. As pessoas que tinham contato direto com aquele mestre, na subida do mestre, ou seja, no desencarne do mestre, quando o mestre tira aquela veste, quando ele realmente. Uma energia paira. Tem um livro muito bonito que conta um pouco disso, mas ele não aprofunda. Ele tem uma passagem rápida. Eu não sei se vocês já estudaram, viram alguma coisa de Lucas, o apóstolo, Lucano. Tem um livro muito bonito que uma pessoa demorou, autoridade espiritual, uma pessoa demorou décadas para escrever. E é um livro que
por pouco quando a gente lê, a gente acha que ele foi psicografado, que ele tem realmente um peso não só literário, ele é muito bem escrito, mas também um peso espiritual. E o nome do livro é Lucano, Médico de Corpos e de Almas, ou Médico de Alguma Coisa e Almas. É um livro espetacular, que conta a história dele. Lindo, comovente, esclarecedor. Tem um momento da passagem dele que ele narra, da passagem do Cristo, que ele narra que o céu fica escuro e que logo depois ele sente algumas coisas pertinentes a essa passagem do Cristo. Mas ali, de novo, é só uma passagem, é uma coisa muito breve. É só que esse livro me tocou muito, porque, outra vez, literário, do ponto de vista literário, é muito bem escrito. Como ele descreve o ambiente, mesmo as tamareiras, para quem leu, a gente se transporta para aquela paisagem. É comovente, é muito bem escrito e esclarecedor outra vez. Mas ali só tem uma passagem disso. Brevemente falando que alguma coisa acontece na passagem e que mesmo que ele não tivesse conectado ao Cristo, ele sente aquilo. E alguma coisa muda nele, em função da passagem do Cristo. Outras frentes são mais específicas. E dizem que quando esse mestre desencarna, automaticamente, exatamente, esse livro é demais, Beth, né? É lindo, é tocante. Automaticamente, quando um mestre desencarna, aqueles discípulos diretos são provocados numa espiritualidade que antes ele é como se o mestre tivesse tão perto, que o mestre estivesse suprindo diretamente pessoalmente, e quando ele se retira, então uma onda vem para que aquelas próprias pessoas recebam diretamente e muitas delas sobem. Sobem no sentido de iluminação ou salvação, o que quer que seja que a gente tenha como uma libertação nessa terra, o que quer que seja. Tem isso dele, e tem isso, por exemplo, Ramana, que também partiu, outros lamas que partem em meditação, que os discípulos diretos sempre sentem alguma coisa. A gente pode não ter um mestre direto, mas a gente que já acompanhou a passagem de um ente querido, teve nesse ser alguma ligação tão profunda que quando aquele ser desencarna, algo da gente também desencarna. Porque lembra, a travessia deles é a travessia nossa. Então é muito possível que uma renovação, isso vale também para mestre animal. É muito possível que durante esse momento dele, é como se falasse, bom, eu liberei a gente acertou as contas. Então eu me libero para ir, mas você também se libera para ir. E é como se existisse um portal momentâneo aberto, aonde coisas se aceleram na nossa vida. E a razão que eu estou trazendo isso aqui é que, quem sabe, vocês têm esse portal aberto porque alguém fez passagem há pouco tempo, ou, invariavelmente, cada um de nós vai ter esse portal aberto a algum momento, porque alguém perto de nós vai fazer passagem. E se a gente estiver muito atenta, muito atento, a gente vai perceber nesse momento que esse portal aberto acelerando coisas para nós, vai fazer com que a gente encontre rumos que, por vezes, estavam com... Você sabia que era a porta, mas você não conseguia abrir a porta. Entende? Você sabia que era o caminho, mas você não conseguia andar o caminho. Você sabia que ali tinha uma chance, mas você não podia pegar aquela chance com as mãos. Era como se aquilo não fosse físico, não fosse parte do caminho que te fosse permitido naquele instante. E nessa energia de renovação, você consegue ver. Quando a gente tem o desencarne. Quando a gente tem também uma finalização de ciclo, aqui na Terra, a gente vê que num primeiro momento as coisas se aceleram também. Se aceleram como se elas estivessem se ajustando. Ou seja, uma nova vida. As coisas precisam se ajustar para essa nova vida. E essas oportunidades estão abertas para nós a cada instante, porque existe uma morte simbólica acontecendo para cada um de nós todos os dias. Só que a questão toda é que a gente não está atenta. A gente não está absolutamente prestando atenção que esses portais estão abertos e que coisas estão se acelerando na nossa vida quando a gente está se permitindo morrer. E por que a ênfase disso hoje? Porque especialmente a gente que está se debruçando nessas reflexões, nesses dias, nessas orações, existe algo morrendo em nós. Em cada uma de nós. Em cada um de nós. São noções antigas que a gente tinha, são reflexões que surgem, às vezes nem a nível intelectual, mas direto arrebatando o coração, porque a oração tem poder.
Não é à toa que a gente tem todas as frentes espirituais desde que o mundo é mundo, fazendo pessoas parem, fazendo pessoas... Posso ouvir? Fazendo pessoas sentarem, fazendo pessoas silenciarem, fazendo pessoas em círculo, fazendo pessoas cantarem, fazendo pessoas orarem, fazendo pessoas... Isso tem poder. E a gente tem provocado esse poder diariamente. Então, existe a passagem do outro, a passagem do mestre, mas existe a nossa passagem. Quando algo se acelera para que o novo possa começar. E essa energia eu sinto, tenho sentido e acredito que conversando mais ou menos com uma e outra de vocês, eu acredito que isso está se manifestando de alguma forma em algum lugar para cada um de nós, sem que eu possa explicar. Não tenho nenhuma pretensão de explicar o que está acontecendo para cada uma de nós. Eu só estou comentando que sinto que num processo onde mortes simbólicas vão acontecendo, esse portal se abre e a gente tem mais força para ir para o novo. Então, caminhos novos que antes estavam lá atrás e que a gente dizia, pode ser, agora é como se eles estivessem na nossa frente e a gente fala, eu tenho que ir para isso. E eu só quero chamar a atenção aqui que agora, nesse momento, com a gente morrendo, com a gente rezando, com a gente também em travessia, existe grande chance da gente chamar essa energia. E a ênfase que eu estou colocando agora aqui, a Bárbara comentando, que bom, Bárbara, a ênfase que eu estou colocando nisso aqui é simplesmente para que a gente não perca a oportunidade. Porque, de outra, a gente pensa, que besteira, esse negócio está me afetando mesmo, agora eu acho que as coisas estão mudando rápido demais. Ah, mas que loucura, agora, viu? É por isso que matava, por isso que queimava as bruxas, porque depois ficava todo mundo doida na sociedade, achando que estava mudando alguma coisa. Então, as coisas vão e a gente vai correndo com a vida. E daí chega o boleto, e daí, enfim, toca o telefone, o celular não para, o celular tem 1000 notificações, né? Desde o WhatsApp, Facebook, rede social, o Waze, qualquer coisa, ou seja, o negócio parece que vai explodir, banco, mas se esquece que tinha uma notificação dentro, falando, então, tem um novo começando, tem alguma coisa aqui, e aquele do celular fica louco, a campainha toca, e já tá no horário, vai chegar atrasado, e precisa passar, e tem que fazer comida, tem que levar, não sei o que, acabou tudo. Ficou. E a gente perde esse momento tão importante, tão bonito. Então, a ênfase que eu estou colocando aqui não é a pretensão de saber o que está acontecendo com cada uma de nós, porque eu realmente não tenho respostas. Eu busco respostas na minha vida e não tenho respostas para vocês. Eu estou aqui para inspirar que a gente encontre respostas juntas, juntos, juntos, nessa busca toda, nessa caminhada toda que a gente tem. Agora, essas respostas precisam ser ouvidas. Não adianta a gente ficar batendo na porta com a pergunta e daí, quando vem a resposta, a gente está ocupado. A gente está 49 dias rezando e refletindo, fazendo perguntas no nosso coração. Aí vem a resposta, a gente está lá curtindo a rede social. A gente está lá, enfim, reclamando que o motorista, o não sei o que, o outro que foi, o outro que voltou, acabou. Está muito caro o gás. O óleo de soja caiu, mas o gás ainda está caro. Enfim, ou seja, não, a gente perde. E essa notificação dentro vai se passando. E se esse portal agora está aberto, a gente precisa tomar posse dele. E tomar posse da gente e atravessar. Mesmo que a gente tenha o medo que a gente já falou, mesmo que a gente tenha a insegurança que a gente já falou, e mesmo também que a gente só consiga ver o espaço do chão que cabe o primeiro passo. Vou repetir. A gente precisa passar pelo portal, mesmo que o único espacinho de chão que a gente esteja vendo é o espaço que cabe o primeiro passo. Isso é uma coisa bonita que a vida faz. Ela testa se a gente está confiando nela. Ela não fala assim, olha todo o caminho à frente. Ela não faz isso. Ela fica perguntando pra gente, e aí, você vai dar o próximo passo? E não tem nada. Vocês lembram o filme do Indiana Jones, bem velho, que tinha lá uma das 1000 coisas que ele passava, e daí ele era um penhasco, sei lá, era um abismo. E aí ele ia, colocava, na hora que ele colocava o pé, tinha um truque enfim, 3D, que quando mudava o ângulo, aí dava para ver que tinha um chão desenhado no abismo, e ele conseguia ir. E para a gente, não é que tem o chão, às vezes não tem o chão. Só que você tem que confiar que na medida que você dá o passo, esse chão vai colocar lá, vai ser colocado embaixo de você. Só que como a gente está abrindo o portal, é o novo, já tem o medo, a insegurança e um monte de coisinhas que vão na cabeça da gente.
O portal se abre, o convite é feito, e a gente fica no será? Será que é agora? Ah, porque eu ainda não me sinto pronta. Ah, não, eu preciso fazer mais um curso de formação depois desses 18 que eu já fiz dando aula de yoga, massoterapia, ou de direito, ou de sei lá o quê, para ter segurança em mim. Não é diploma que dá segurança. Segurança é uma coisinha que vai dentro, que fala, olha, você não sabe, mas na hora você se vira. Você não tem todas as respostas, mas quando te perguntarem de algum jeito, ou você vai ser muito humilde e falar, não sei e vou pesquisar, ou você, na hora, por obra do divino, vai saber a resposta. Mas você precisa ir, eu preciso ir. A gente não pode ficar parado quando o portal abre, e daí, de novo, fica tudo isso aqui rodando na cabeça, daí como se não bastasse isso, a gente olha para o caminho e não vê nada. E fala, mas como que eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou fazer um caminho que não tem caminho, numa porta que eu estou morrendo de medo de atravessar? Então daí você pensa assim, que essa porta vai se fechar a qualquer momento. E pergunta se o teu medo é maior de ficar com a vida que você tem hoje, com tudo que já não te cabe mais, com tudo que absolutamente não faz sentido, ou que o medo que é maior é de atravessar para o novo e de repente dar certo alguma coisa que teu coração está falando para você e chamando há muito tempo. Qual é o medo que é maior? Você vai ter que ponderar. Medo tem nos dois. O medo de depois olhar para trás e falar, naquele momento eu poderia ter feito. E não fiz. E por que você não fez? Porque você quis salvar alguém, porque o planeta ia explodir se você fosse... Não, você não foi fazer... Enfim, a gente teve medo, a gente foi covarde, a gente não pisou, a gente não foi. Essa energia, outra vez, eu sinto por algumas trocas rápidas que coisas estão mudando. Mesmo no grupo vou que eu consigo acompanhar, coisas... Leila, aqui o pessoal do Vale da Rainha, eles brincam muito que é chinelada. Mas as chineladas voando. A gente realizar sempre que esse chamado, ele precisa acontecer, mas ele precisa ser ouvido. E geralmente o que a gente faz? A gente fica chamando, 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 chamando. E daí, por fim, quando ele diz, estou aqui, a gente vira as costas e fala, comigo? Não, não foi comigo, não. E, de novo, o fato é que tem alguma coisa se abrindo. E essa energia de renovação está convidando cada um de nós, está convidando cada uma de nós para um caminho que, de novo, a gente não sabe o percurso todo como que vai ser. Mas, de verdade, gente, a gente também não sabe agora como vai ser. As coisas em um segundo mudam. E às vezes para pior, às vezes para melhor. E elas nunca vão parar de mudar, porque é a natureza dessa transitoriedade nessa terra. Mas agora o fato é que tem coisas morrendo em nós. E para essas coisas que morrem, novas estão começando. E a gente precisa deixar que elas comecem. E não simplesmente por medo que a gente não vê o caminho, por insegurança de qualquer coisa que a gente conte para nós, não percorrer esse caminho. E não significa que o que o coração fala é fácil também. A gente já falou a respeito disso de outra forma. Não é fácil seguir o que anseia o coração da gente, mas é necessário. A gente não seguir é algo que amputa a gente da alma, deixa a gente sem brilho, sem vício, como já foi dito. Então, eu quero pedir para a gente, em cada um desses movimentos, especialmente agora que a gente está mais perto da linha de chegada do que a gente estava da linha de partida, é ficar observando esses convites e realmente não deixar que seja só uma informação, e sim algo que a gente possa sentir no nosso coração. No sentido de como fazer. Se tiver com muito medo, a gente já viu que a oração tem poder. Nesses dias todos que a gente tem rezado, eu vejo no grupo, e pessoas que às vezes me escrevem diretamente, tem coisas que acontecem com cada um de nós, com cada uma de nós. Então a gente sabe que tem poder. Se existe um medo, se existe uma insegurança, leva isso para o divino. Hoje você já encontrou esse caminho em você para saber que é possível, para saber que existe alguém te ouvindo, mesmo quando você não vê, e mesmo quando você, quando eu, quando a gente pensa que está sozinho, sozinha, abandonada. Então, se tiver num lugar que não dá para ir, recorre ao divino. E sempre cultiva uma relação boa com você para que você possa recorrer a você. Para que você possa falar para você mesmo, vá adiante. Para que a gente se escute falando, vá em frente. Dentro da yoga, eu sempre tenho isso para mim de ficar observando, à medida que eu vou fazendo as posturas, o que eu repito para mim, o que eu falo para mim.
Então, das menores coisas, de não fazer uma torção e falar, viu, você comeu demais ontem. Ou então, tá bom, vou fazer a retroflexão. Ai, meu braço não estica, tô com dor ou não, você vai esticar. Ou, sabe? Ou então uma coisa que me dá muito medo, que é, tenho terra até não poder mais, então para mim tirar os pés do chão é uma loucura. E aí, ou seja, na hora que eu tiro o pé do chão, você fala, ai, tô com medo, vou parar, quero fugir daqui. O que eu falo? Vai, você vai conseguir. Ou seja, o que eu fico me observando para ver que cabeça que eu vivo, aonde eu estou vivendo. E eu recomendo que a gente faça isso, que a gente tenha de novo a mente como um objeto de estudo, para que quando o portal aberto convide, quando a gente escute o chamado, quando a gente perceba que o passo é nosso, a gente não recue. É fácil recuar. É muito fácil recuar. É fácil dizer que não é a hora. É fácil dizer que isso deve ser uma loucura da minha cabeça. É fácil dizer, não, mas olha só, eu estou aqui estável de alguma maneira, e isso vai virar minha vida de ponta cabeça. Sim, a vida de tanto em tanto vira de ponta cabeça e vai do avesso também. A gente precisa encarar. Então, se existe algo em você que você tem identificado como morrendo, fica atenta também que tem algo já falando para você de alguma coisa nova. Algo novo acenando, porque tudo que morre dá espaço para algo novo. E esse novo que está acenando pode ser desde uma profissão, desde um comportamento, um fim ou um começo de uma relação, uma forma diferente de se apresentar. Para cada uma vai ser algo diferente, mas está acenando, eu sinto. E se a gente não honrar isso, esse músculo da intuição também vai se fechando. Aí a gente se sente sempre sozinha, como se não tivesse resposta. Como se todos os guias estivessem próximos de nós, mas eles não pudessem não falar, não pudessem ser ouvidos, porque eles falam. Então a gente precisa exercitar, escutar e ter a coragem de seguir. Essa energia está para cada uma de nós. E é fácil a gente pensar que também não tem merecimento, que se a gente já deu um passo na vida que deu errado. Sim, óbvio, olha a idade que a gente tem. Se bebê que aprende a andar pode contar isso porque cai com o bumbum no chão, imagina a gente com 50, 40, 60 anos, é óbvio que já fez um monte de coisa feita que deu errado, é óbvio. E o que você fez quando deu errado? Você começou de novo. Agora você não ficou no mesmo lugar achando simplesmente que as coisas, então vamos ficar aqui porque, nossa, eu sou fadada ao fracasso, porque eu tentei uma vez e não deu certo. Então tenta 10, tenta 1000, se é o teu caminho, segue. Mas não deixa que fuja de você o novo que te acena o coração. Não fique ocupada para o que o teu coração está dizendo, para essas resoluções que estão sendo apresentadas para você pele para dentro. Resoluções de como a vida deve ser a partir de agora que você entendeu algo da tua história. E isso inclui, se você teve conflito com a tua mãe, ligar para a tua mãe e falar com a tua mãe. Isso inclui, se você teve conflito com teu pai, com uma pessoa, com que quer que é acertar essas contas, é tirar esse coração, deixar isso leve, não só no reino do astral, mas trazer para a terra também. Se a gente teve um chamado de ter resolvido uma conta com alguém, fala para a pessoa em nome da deusa, conversa com a pessoa. Deixa, isso não significa que a gente vai chamar a pessoa para viver com a gente dentro da casa. Ou se ela já vive dentro da casa, que bom que daí vai ajudar as coisas no dia a dia. Mas enfim, se não vive, para pelo menos ter algo onde exista um campo que, se você encontra com essa pessoa, não vira um clima encontrar com essa pessoa. Fica leve outra vez. A gente precisa trazer tudo isso que está acontecendo no astral e na mente da gente, ou seja, nesse campo sutil, e também na mente da gente, para o coração e para a ação. E é esse o portal que eu sinto que está se abrindo agora. Não um portal da gente ter um conhecimento vão, que é só informação. Não o portal da gente ver reinos celestiais. Um portal que convida a gente a agir de acordo, a sentir de acordo e a se mover de acordo. Cada uma, eu acredito que à medida que a gente vá fazendo limpezas e faxinas como a gente tem feito em nós, à medida que a gente vai fazendo isso, sonhos podem emergir de novo. Vontades que a gente já tinha esquecido.
fé que a gente tinha perdido. Sonhos que a gente abandonou porque, imagina, isso nunca vai dar certo, porque eu não tenho dinheiro, não tenho o tempo, porque eu não tenho a idade, porque qualquer coisa. Ou mudanças que a gente já tinha se convencido que não era a hora de fazer, porque por qualquer razão tinha escapado da gente. E agora elas estão aí de novo borbulhando, porque a gente tirou a parte de cima que estava sufocando tudo isso lá embaixo. Faz sentido isso para vocês? E aí, com isso mais claro, agora a gente está tendo a opção ou de colocar tudo isso para baixo de novo e deixar a vida engolir a gente, ou honrar a oportunidade que está sendo dada para nós, para cada uma de nós, para cada um de nós, e seguir adiante. Seguir adiante do jeito que a nossa alma quer, do jeito que o nosso peito clama, do jeito que algo chama dentro para acontecer. Não deixem que isso se perca. E percebam, essa energia de renovação, ela quase pode ser tocada, mas ela também pode ser ignorada. E se ela for ignorada, será que vale a pena a gente falar que, de alguma maneira, Deus está fazendo isso pra gente, ou a deusa, ou enfim, o nosso mau karma, o que é, ou é simplesmente a nossa falta de coragem? Ou é simplesmente um senso de não merecimento que a gente tem? Ou até mesmo falta de amor próprio? Quando a gente não se ama, a gente não se vê merecedora. A gente olha pra gente e diz. E aí por isso que tem que limpar sempre, principalmente pai e mãe, porque pai e mãe têm um poder absurdo para colocar, quando a gente é muito criança, ideias que é como se fosse porque meu pai me rejeitou, porque a minha mãe me tratou assim, porque e isso tem que ser cortado. Teus pais fizeram o melhor que eles podiam, os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, e como a Beth falou, assumir a responsabilidade. Exatamente da onde a gente está. Se isso tudo está embaralhado dentro, é fácil as oportunidades surgirem de renovação, mas a gente apontar para o passado. Eu não posso ir porque no passado, eu não posso ir porque eu sou assim, eu não posso ir porque nada dá certo comigo, eu não posso ir. Tudo isso é passado. E à medida que a faxina de novo vai acontecendo, começa a emergir tudo isso lá do fundo, lá das profundezas. E a gente pode justificar com todo esse passado, sem dúvida a gente pode qualquer coisa. Agora a gente deve mesmo, a gente deve fazer só algumas coisas. Poder pode fazer tudo. E eu não acho que a gente veio um caminho todo desse na vida, para quando uma oportunidade abre dentro da gente, para quando algo acena, para quando a alma fala, para quando o espírito se comunica, a gente falar: "Não te escuto". Desenhem, escrevam, façam diários, para que vocês mesmas, para que a gente ganhe clareza sobre o que está se abrindo, para que a gente tenha um pouco mais claro o que é que está à nossa frente, aqui em cima. Porque geralmente o que a gente realiza no mundo é só o que a gente ancora desse lugar sutil. Se a gente não tem muita clareza, é difícil manifestar. Mas se você tem clareza do que é, fica um pouco mais fácil. Porque outra vez isso está criado já em outro lugar. E você acessou. Agora traz para cá. E sempre usando da motivação de que isso tudo vai beneficiar outros também. Porque cada vez que a gente vai se melhorando um pouquinho, que seja, a gente vai deixando a vida de alguém mais fácil. Nem que seja a vida de alguém que está próximo da gente, como de novo, a gente acertar uma conta, ligar para nossa mãe e falar: "Mãe, então tá tudo certo, tá tudo ótimo, só liguei para dizer eu te amo". E desligar o telefone e acabou. Não percam a oportunidade. Eu sinto o campo aberto. Eu sinto o convite sendo feito para cada uma de nós. Não percam. E lembrem de novo das nossas ancestrais. Elas pediram tanto para que a gente tivesse essa oportunidade. Tanto. E quando a gente pensa em diferentes raças, em diferentes loucuras que já aconteceram na face dessa terra, tanta coisa já foi superada, para que hoje a gente pudesse ter a escolha. Antes elas não tiveram escolhas. Elas não tiveram boa parte das escolhas que hoje a gente nem percebe que são privilégios para nós.
Então lembra delas também. Isso vai ajudar você a passar pelo portal. Quando você lembrar delas, elas vão se fazer presentes. E a força delas na presença espiritual vai motivar cada uma de nós para além da covardia. Isso foi tirado delas, essa escolha que elas não tiveram. E que quando a gente olha com medo, elas olham para nós como se a gente fosse criança espiritual que o Buda falou. Como é que tudo isso está à frente de vocês? É como se tivesse um banquete divino à nossa frente. E a gente não se levanta para comer. Como se tivesse um som celestial, uma música celestial, os Gandharvas cantando, dançando, e a gente fica na cadeira. E aquela música toma conta da gente, mas a gente não tem coragem para levantar. Então quando estiver nesse lugar, chama todo mundo que não teve essa opção. Todo mundo que não teve essa opção. Todos que já passaram nessa terra e que lutaram para que a gente tivesse. Chama no teu coração, de uma tal forma que isso te impulsione a ir adiante. Certos questionamentos, certas mudanças, certos chamamentos que existem hoje para cada uma de nós. Eu verdadeiramente, quando me deparo com um lugar onde isso vai ser muito difícil, eu chamo lá atrás. Eu chamo mestres animais. Eu chamo mestres animais que morreram até tão pouco tempo e que morrem ainda, mas sem que existisse nenhum movimento para eles. E aí quando eu penso, como por exemplo o que está acontecendo em Cunha hoje, cada dia uma aventura diferente naquele lugar, penso em tudo isso acontecendo e eu peço a força deles. A força desses que morreram sem serem vistos. A força desses que sempre me atravessa, eles dizem do pó ao pó. O mestre animal, a maior parte deles é do pó às fezes. Eles se transformam em fezes humanas. Vocês já imaginaram, seja, que fim para um ser, que triste reduzir um ser a isso? Então quando fica muito difícil, eu chamo a força deles. Eu chamo a força dos selvagens, dos silvestres, nas florestas que foram tomadas deles. E na gana de viver. E peço para que aquilo tome conta de mim. Peço que aquilo tome conta da gente, especialmente a gente que tem um útero. Especialmente isso daqui para as mulheres. A gente tem um portal, usando ou não, eu não quis ser mãe, por exemplo, mas eu sei que existe esse portal em mim, que traz seres de outras dimensões. E eu sei que eu posso acessar esse portal para chamar esses seres. E pedir para que eles ajudem. Cada uma de nós pode chamar esses seres, pedindo coragem, pedindo para a gente não se deixar domesticar. Muitas vezes quando o portal se abre e a gente não passa, é simplesmente porque a gente foi domesticado. A gente está com a rédea do mestre cavalo, a gente está com a corda do mestre elefante amarrada na cadeira. A gente está nesses lugares onde a gente foi detida por nós mesmos. E é desse lugar que a gente precisa sair. E eles têm como impedir que a gente fique nesse lugar. Vou pegar 2 comentários para não perder. Querida, que a tua filha melhore. Graças por comentar, Fernanda, depois você pega o final gravado. E as pessoas estavam entre mundos, conseguiram fazer através das correntes. Precisamos manter essa corrente sem interferências externas. É isso, gente. E eu quero muito que mais e mais tudo isso, Fernanda querida. Depois manda notícias dela e de você. Eu quero mais e mais que a gente se manifeste disso outra vez. O portal se abre e a gente fica com toda essa domesticação. A gente já foi domesticado para ficar em lugares que não são o nosso habitat. O que a alma está dizendo é o nosso habitat. E a gente precisa ter coragem para sair dessa rédea que foi colocada em nós. Para sair dessa corda que a gente se amarrou. A gente não pode viver domesticado, principalmente nessa força feminina que precisa cada vez mais ancorar nessa terra. Em homens, em mulheres, em qualquer gênero que se coloque entre opostos. Então, que a gente consiga tirar isso. E que hoje
a gente conscientizando mais esse portal, que cada uma possa ter visões mais claras a respeito da vida passando por essa porta. E lembra sempre, a gente precisa só obedecer, exato, Beth. A gente precisa, cada uma de nós, cada um de nós, não se contentar no lugar que a gente chegou. Eu sei que cada uma, para estar aqui hoje, já superou muita coisa na vida. Eu sei disso. Cada uma já superou perda, cada uma já superou doença, cada uma já superou luto, cada uma já superou crise financeira, crise existencial, cada uma já superou algo para chegar aqui. Mas o fato de você ter superado, da gente já ter superado coisas, não quer dizer que a gente está no ponto final. Não adianta a gente olhar e falar: "Ah não, já superei, já passei, já". Tá viva? Então continua se superando. Então não acabou. Não adianta olhar para trás e contar essa história de que chegou, superou, fez. Honro a história de cada uma, mas tem mais. Se você tá viva, tem mais. E não deixa isso escapar de você. Graças, gente. Com isso, vou pedir pra gente alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos, fechar os olhos da nossa carne, do nosso rosto, e pedir a abertura do nosso olho espiritual. E à medida que esse campo se abre, a visão, através desse olho espiritual, os olhos do rosto fechados e esse olho espiritual aberto, a visão também se sustenta com a coluna ereta, com o corpo distribuído, o peso do corpo distribuído de forma equânime, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A visão também se abre em função da respiração. E cada uma é transportada para um deserto particular. Um deserto já sem vida. E nesse deserto particular, o chão, no chão você vê rachaduras. A paisagem é de pedra, é de areia. A paisagem não tem água. O sol é escaldante. Se pode ver tudo e ao mesmo tempo não se tem mais nada para ver. Existem rachaduras pelo chão que chamam a atenção. Observando essas rachaduras, elas se abrem e se transformam em abismos que você confia em saltar. Nesse abismo, você se vê acompanhada, acompanhado por seres que guiam a tua jornada, um ou mais. E eles te levam para as profundezas do teu próprio chão, onde você enterrou os sonhos, os chamados do teu coração, os desejos profundos da tua alma, a tua missão de vida, aonde você deixou ir você selvagem, autêntica, genuína. Nessas profundezas, com segurança por esses seres que te acompanham.
você vai lembrando do que ficou para trás, do que foi colocado debaixo dessa terra, sem estar morto. Aspectos teus que vivem, coisas que você ainda quer realizar não por capricho, mas por acreditar que elas tornam o mundo melhor e fazem de você também melhor, não como ser humano necessariamente, mas espírito. Esse abismo, esse lugar, esse chão, não tem tanta luminosidade quanto em cima se via. Aqui é preciso sentir, sentir aonde é o caminho, sentir o que que a escuridão tem para dizer. A escuridão que pede a iluminação, a escuridão da frustração, a escuridão do que se abandonou, a escuridão do que não se viveu por opção. E você recolhe cada um dos teus sonhos, cada um dos teus chamados. Você recolhe o teu propósito, a tua missão. E você é surpreendida, você é surpreendido por uma criança. E sorrindo para a criança, você realiza que sorri para você mesma. Essa criança te mostra os sonhos dela para o mundo. Os sonhos que você teve, e essa criança te mostra os dons que ela tem. Essa criança fala para você o que ela gostava de fazer, como ela gostava de brincar, e como aquela brincadeira reproduzia o mundo que ela queria ver. Essa criança te lembra que você tinha amigos espirituais, que você conversava com mestres animais e que as plantas eram íntimas da tua consciência. Essa criança lembra você do que você esqueceu. Ela lembra você se você gostava de pintar, de dançar, de cantar, de escrever poesia. Essa criança lembra você do que ela gostaria de fazer nesse mundo. Essa criança te lembra como ela sonhou viver nesse mundo décadas à frente daquele tempo, de criança dela. E essa criança te pergunta se você pôde mantê-la viva e crescê-la no teu coração, ou se você simplesmente se desassociou dela, se transformando em um adulto sem criança, em um adulto sem leveza, em uma pessoa que já não sabe, não lembra do que gostava, do que sonhava, alguém que se esqueceu dos talentos e dos dons. E essa criança te abraça. E no abraço você aos poucos se lembra. Essa criança te aponta o que você gostava de conhecer, de saber mais, e o que você já sabia sem explicação.
e tudo isso vai dentro de você. E de tempos em tempos, tudo isso que vai dentro de você emerge dessas profundezas. E realizando tudo isso, você sobe desse penhasco, desse abismo, com a tua criança incorporada a você, e chegando à superfície, não mais um deserto, você percebe, você nota que ali já existe vegetação. E que em cada rachadura dessa terra existe uma semente, cada semente é um sonho, é uma faceta tua, um dom e um talento que agora cabe a você, depois de ter se lembrado, regar e nutrir, de tal forma que a tua vida possa nutrir outros seres, através dos teus frutos. Você caminha com a responsabilidade de agora que sabe, agir de acordo ao que foi revelado. Você realiza que é possível se renovar, se restaurar, ter coragem. Você percebe que é até possível seguir com medo. Intimamente, você percebe que o único que não é possível é permanecer como você tem sido. É necessário mudar. Mudar não para ser outra pessoa, mas para ser quem você verdadeiramente é. É necessário mudar deixando de ser quem você nunca foi. Máscaras que se incorporaram como se fossem teu rosto real. Afazeres que substituíram dons e compromissos que aniquilaram sonhos. Respirando, respirando sobre essa terra, que é o teu próprio chão. Respirando sobre essas sementes que são teus sonhos, teus dons, teus talentos. Respirando debaixo desse céu, que traz todos os espíritos, guias, mestres, professores, a amparar a tua jornada. Respirando uma respiração por vez. Você sabe teu caminho. Respirando. Tua criança não te deixa esquecer. Respirando, tua criança te implora para que não a deixe para trás de novo. E sorrindo, ela pede para que ela possa se orgulhar de você. Como se orgulha agora, pela tua coragem em descer por rachaduras, abismos e penhascos. Carregar teus sonhos, teus dons, se refazer na superfície do teu próprio chão, e em pé e firmada, caminhar o teu caminho, o de mais ninguém. Você respira uma paz que preenche a paisagem, com brotos de vida, e faz crescer a vegetação, e faz correr os rios,
que chama mestres animais, que invoca seres, que abre teu coração. E nessa mesma paisagem, com a força dos mestres animais que outrora não tiveram escolhas e que ainda hoje lutam por elas. A força deles sustenta esse campo, para que ninguém se intimide com a força necessária, requerida, para mudar o mundo interior e inspirar a mudança no mundo exterior. E a presença de ancestrais oprimidos de diferentes raças e eras sussurram aos nossos corações que não descendemos de escravos, mas de reis e rainhas. E isso alinha a tua postura espiritual. Todos os nossos ancestrais, aqui erguidos altivos, nos relembram que descendemos de reis e rainhas, de curandeiros, de curadores, de sábios, de filósofos, de professores, de guias espirituais. Não descendemos de escravos. E não seremos ancestrais de escravos. Que o exemplo de cada um termine com a domesticação e a escravidão que cada um ser impõe sobre si mesmo. E nesse campo formado por reis e rainhas, por curandeiros, curadores, por professores, por mestres, por gurus, por santos, por retirantes, por mestres animais, aqui invocamos os espíritos dos seres em passagem, especialmente para que possam se relembrar das promessas que fizeram, tanto de aprendizado quanto de serviço. Para que não se distraiam com desilusões, com mágoas e ressentimentos, durante a travessia e sempre, e que firmados no propósito, na promessa do que fazer e nos aprendizados vividos, possam contemplar o caminho a ser seguido, não de vingança, mas um caminho de justiça para com o que é reto, para que possam continuar a caminhar o propósito e a missão, o Dharma, e não o Karma. Que a escolha sempre seja pela retidão. E o que é reto vai no coração. Esse campo invoca seres em travessia para que escutem o coração. O coração onde fala a alma e o espírito, para que não se percam em cobranças desnecessárias, agora que a vida continua e se renova. Não para trás, mas para frente. Não para baixo, mas para o alto. E invocamos aqui seres encarnados que hoje buscam seu próprio caminho porque se esqueceram dele. Invocamos para que possam ser lembrados pelo coração, pela criança interior,
por esses ancestrais que já fizeram passagem, por esses que estão deitados no chão onde nós pisamos hoje, que possam ser lembrados de seus dons e talentos, dos aprendizados e da missão que é esperada como serviço de cada um de nós. E que assim desse campo se irradie o desejo profundo que cada ser, viva sua própria história e tenha coragem, tenha discernimento, tenha sabedoria para percorrer essa senda sem desviar do caminho, sem desviar de si mesmo, sem desviar do coração à mente, sem desviar do espírito ao mundano. E sim, caminhe seu caminho genuinamente na terra, fazendo dessa terra uma ponte para o infinito, através do que vive em congruência com seu espírito. E os nossos ancestrais pedem para que não se perca tempo. Ninguém tem todo o tempo que pensa ter. É o tempo que tem cada um de nós. E enquanto esse tempo generosamente nos cede a vida nessa encarnação, que nenhum de nós se perca, domesticado ou escravo de si próprio, deixando uma chance para amanhã de um amanhã que pode não chegar. Portanto, aqui e agora, que todos os seres sejam livres e felizes. Om. 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 Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.
Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Realinha tua coluna e sente a força. Sente uma força que por pouco te faz vibrar, que por pouco te faz tremer. Sente uma força que vem através de você, mas que humilde te lembra essa força, que por ela vir através de você, ela não é tua, ela não é minha, ela não é nossa. Ela é invocada e por merecimento ela chega. E essa força vem trazendo na nossa vida e na vida de todas as pessoas e seres invocados nesse campo. A força da determinação, a força da persistência, a força da resiliência, para que cada um possa atravessar os portais de transformação agora abertos para encontro consigo. Essa força, ela só precisa ser invocada. Ela já está presente. Ela precisa apenas ser conscientizada. E essa força implora para cada um, para cada ser: voltem para casa. A casa é o que você ama.
A casa é viver doando e recebendo amor. Essa força chama cada um de volta para casa. O gran espírito de amor, o gran espírito de amor, llénanos con tu luz, llena nuestros corazones, llénanos con tu luz, llena nuestros corazones. Que florezca que florezca la luz del sol, la luz del amor, la luz del sol, la luz del amor. Inspirando, expirando as palmas juntas, abrindo os olhos, namastê. Hum, Muita gratidão, mais um encontro. Mantenham vivas as visões, mantenham vivas as instruções do coração e não deixem que o portal se feche antes que cada uma passe pelo seu próprio portal individual e pessoal. Vocês merecem. Um grande beijo. Até amanhã. Graças, gente.